Alô, alô, bom amor a todos. Tenho a certeza que você que está a me ouvir quer mudar a sua vida, quer mudar a vida no mundo, quer mudar a vida no planeta. Pois é, mas como fazer, o que fazer? Não sabem o que podem fazer, somos tão pequeninos, somos únicos, muito preciosos, peças únicas e temos muitos poder e não sabemos ou não sabemos como utilizar. Então vou explicar a vocês uma maneira muito simples, mas muito simples. E tão simples que as pessoas muitas vezes não querem acreditar, não é? O que é real, é a realidade. Basta mudar uma palavra para mudar a vossa vida. E vou lhe dizer qual é essa palavra que cada um de nós deve mudar. Mas primeiro vou lhe explicar por que devemos mudar uma palavra para mudar a nossa vida. Porque quando nascemos, quando viemos neste mundo, viemos com um objetivo. Viemos fazer algo que na realidade não estamos a fazer. E claro que assim não pode funcionar. Só podemos estar a nos atrapalhar a vida a nós mesmos. Porque não estamos a fazer o que deveríamos fazer aqui neste planeta. E o quê? O que deveríamos estar a fazer? Só mudar uma palavra e vocês vão compreender. E isso é muito importante por todas as pessoas, mas também principalmente por as pessoas iniciadas. Iniciadas, que seja Reiki ou outras técnicas, os iniciados são pessoas que já limparam muitos bloqueios internos que permitem a seu sistema energético de ser mais funcional, mais potencial, tem as pessoas mais potencial de criatividade. E utilizando uma palavra que devemos retirar, elas estão a co-criar essa realidade com este potencial, ou seja, muito mais rapidamente que as pessoas que não são iniciadas. Daí, uma pequena chamada de atenção, muito importante, cuidado com o que vocês pensam e dizem, porque estão a co-criar assim. É tão simples e é muito simples, muito mais simples que podem pensar. Não pensa, observe e sinta. Agora, mudar a vida, a nossa vida é possível e é muito simples. Nós devemos mudar uma palavra muito importante porque essa palavra está na boca de todas as pessoas, praticamente todas as pessoas, todos os dias, várias vezes o dia. E é assim que criamos a nossa realidade e, além disso, uma realidade que não queremos por nós. Isso é que é importante. Se ainda é criar, co-criar o que nós queremos por nós. E realmente o que queremos por nós, o que devemos querer por nós, é cumprir a nossa missão na Terra. Temos uma missão, sim, cada um tem uma, cada um tem a sua, e é mesmo por todos. Agora, o que transformar? Qual é a palavra transformar? A palavra é a palavra trabalhar. Porque trabalhar? Podemos ver que essa palavra está tão falada, dita diariamente por milhares de pessoas, que este trabalho se modificou em escravidão modernizada. Claro que há pessoas que gostam de trabalhar assim. Ok, tudo bem. Há pessoas que se sentem realizadas dessa forma, neste sistema que está a apertar cada vez mais as pessoas a espremer o limão, ok? Tudo bem. Os que gostam, continuam. Chegará o dia de querer mudar. Ainda precisa de algum tempo de chegar. Agora, para as pessoas que querem mesmo sair deste sistema, e não é preciso querer sair do sistema, eu não quis sair, isso aconteceu naturalmente. Eu vou fazer uma pequena parêntese, por lhe dizer que tinha 20 e poucos anos,
Uma amiga me disse um dia, são 15 dias e eu estou de férias. E ele lhe permis, eu não tive reação. E ela disse, então e tu? Eu respondi, eu estou de férias sempre. Porque na minha cabeça, o meu pensamento vivia assim. Já vivia com essa vibração energética. Já era uma pessoa única que metia em prática o seu conhecimento. E realmente isso fez que, já há muito tempo, vivo de férias. Agora, essas minhas férias poderiam ser muito mais agradáveis. Mas elas vão ser porque não tinha o conhecimento que tenho agora e que continuo a desenvolver agora para justamente, como que eu vou dizer, para justamente viver isto plenamente, na felicidade, na abundância, na prosperidade. Está a chegar, já tem a prosperidade, está a chegar a alegria de viver constante. Isso é uma abundância, uma prosperidade. Mas tudo o resto chega, o material também. A parte material, riqueza interior, atrai sistematicamente riqueza exterior, ok? Vamos nos basear nisto. Agora é preciso ter as chaves para co-criar essa riqueza interior que vai atrair exterior. Estou a lhe dar uma. Simples, voltamos ao nosso assunto, trabalhar. Quem praticamente a maior parte das pessoas à noite vão se deitar e dizer vou me deitar mais cedo porque amanhã tenho que ir trabalhar. Tem que ir trabalhar. E de manhã acorda e diz vou depressa porque tenho que ir trabalhar. Tu vais aonde? Eu vou trabalhar. Não posso porque tenho que ir trabalhar. Tenho que trabalhar. Bom, precisamos de retirar essa palavra o mais rapidamente possível. Já aqui, agora, no momento presente, tomar consciência da diferença entre trabalhar e prestar serviço. Eu estou a prestar serviço constantemente. A chave é que, por prestar serviço como eu faço, eu estou ligada, a conexão está feita com o meu espírito, com a voz do meu espírito. Eu não estou a ouvir uma voz que me fala. É o coração e a consciência em coerência que são o meu guia interior, que são a voz da intuição. Intuição não é voz, é um ressentir. E conectado totalmente com essa voz, com esse ressentir, com a intuição, o nosso guia interior, então estou a servir. Estou a prestar serviço por mim mesmo e pelos outros. É muito importante. Uma pequena parêntese, esse guia interior é interior. Não há nada que vem de fora. Ok? É muito importante, está tudo acontecendo dentro de nós. Isso dizem muitas vezes, mas por que estão a fazer as ligações então com voz, com seres que estão no exterior? Está tudo em nós e é em nós que tudo acontece. Nós estamos sincronizados com a energia da fonte original, da criação original. É muito importante. Aí sim. E esse guia é a voz dessa fonte que está em nós. Coração consciente ao mesmo tempo. Em coerência. Ok. Substituir a palavra trabalhar por prestar serviço. Prestar serviço. Eu vou me deitar cedo porque amanhã eu presto serviço. Amanhã eu me levanto e eu presto serviço. Eu me levanto de boa vontade porque vou prestar serviço. E isso é ajudar os outros. Isso você pode ter a certeza que sim, estão a ajudar os outros. E em princípio, sem criar karma. Nem bons, nem maus. Nenhum. Isso é o caminho da liberdade. Primeiro, a libertação da escravidão modernizada. Vamos prestar serviço. Hoje estou a prestar serviço. Eu convido vocês a prestar serviço, a pensar constantemente que vocês estão a prestar serviço. E aí vocês vão se fazer e sentir a diferença. E já podem experimentar só a dizer essas palavras. E eu vou trabalhar. E observo que está a sentir,
há um peso, há uma densidade energética que não está só em nós, mas que nós espalhamos à nossa volta quando estamos a trabalhar. Agora eu vou prestar serviço. Lá lá, j'aime ça. Eu gosto, amo de fazer isto. Vou prestar serviço. Uau! A densidade desapareceu. Estou leve, tenho uma energia maravilhosa que me permite de avançar, de me levantar já por ir prestar serviço. Enquanto por ir trabalhar, se pudesse, eu ficava mais um pouco, mas eu não quero chegar atrasado. Não, vou prestar serviço, já, agora, aqui, agora. É isso a nossa missão. É vibrar nessas frequências da energia. Sentir essa vibração energética que provoca em nós a leveza, a alegria de viver, a felicidade. E como estamos a prestar serviço, minimum 8 horas por dia, não? Os que estão no trabalho de exploração, não? Quando não são 12 ou mais, não? Acabou. Vocês vão conseguir se libertar dessa forma. Fiquem tranquilos, vocês não vão perder nada. O contrário, vocês vão ganhar com isto. E não estamos aqui por ganhar nem por perder, mas vocês vão ver as reações, vocês vão semear realmente o que devem semear, vocês vão assim se conectar à consciência, que é um plano de cocriação extraordinário, e se conectando a este plano, as energias vão começar a fluir, a vossa vida vai mudar, as situações, vocês vão ver, vai ser mais agradável, vocês vão ver a reação das pessoas, porque você está a prestar serviço, e se faz com o coração. Trabalhar, não. Não se trabalha com o coração. Preste serviço com o coração. Estamos lá conectados com a energia, uma vibração da energia do amor. E a vida vai mudar, isso de certeza. As pessoas vão ficar mais simpáticas porque você tem uma outra energia, está a enviar uma outra energia e você vai receber essa energia. Porque o universo, as leis universais funcionam assim. Agora temos muito que aprender sobre essas leis universais por co-criar a nossa realidade, essa que nós criamos do coração e da consciência. Isso é uma primeira parte. Essa palavra é muito importante e tenha certeza que sim. Quando tivermos 51% das pessoas a dizer eu vou prestar serviço, já deixei de trabalhar e presto serviço, agora a vida no planeta vai mudar. Porque não há nada mais forte que as leis universais que regem este planeta. Agora, fiquem a saber que essas leis universais estão a ser exploradas por seres que as conhecem muito bem, que vos educaram a criar com os vossos pensamentos e as vossas palavras, que levam a atitudes, a co-criar o que eles querem por eles, não o que vocês querem por vocês. Eu convido vocês a me seguir e então a se inscrever no canal e a pôr um clique sobre o sino das notificações para receber mais informações, porque agora é isso que vamos trabalhar, a aprender a utilizar e a pôr em prática o nosso poder criativo que começa no nosso subconsciente e com o qual nós vamos criar o que nós queremos. E lembre-se de uma coisa, podemos ser pequenos, mas somos já seres únicos e poderosos porque temos em nós essa energia da fonte que é divina. Eu evito divina a palavra Deus porque há muitos deuses neste mundo e noutros planos, por isso vocês sabem com qual estão conectados. Se souber, fantástico. Se não souber, olha, dou este conselho, eu me conecto com a ideia original da criação, da criação original. E assim tenho a certeza que estou na origem da criação, com essa energia, com essa matriz da criação original, ok? Original é muito, muito importante.
Somos muitos neste planeta, basta 51% por dar a reviravolta a isso tudo e sem sair fora a fazer manifestação, sim apenas manifestando o vosso pensamento pela vossa palavra. As vossas ações vão mudar igualmente e, em primeiro lugar, é a vossa vibração energética que muda. Nós deixamos o plano da densidade e entramos no plano da leveza, onde tudo está a fluir, onde a vida é mágica e mesmo fabulosa. É um convite que faço a vocês. Seguem a informação e coloquem em prática. Vocês vão ver, a vida vai mudar e rapidamente. Ok? Ok, um grande abraço a todos. Amo-nos. Até a próxima. Boa prática da informação. I love you.